Olá, você que está sintonizado com Vinha de Luz, um programa da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza. Aqui é o seu amigo Murilo Brito que, em nome do nosso querido Mestre Jesus, terá a alegria de estar com você. Fique ligado na programação de hoje. Lindos casos de Chico Xavier. Entrevista, 30 segundos Alta de Souza. Mensagem da semana e culto do Evangelho no lar. Hoje, além das reflexões e lindos casos, conversaremos com Núbia Peixoto, do Centro Espírita Irmão Áureo, de Goiânia, Goiás, sobre o tema Memórias de um Suicida. Mas antes, gostaria de convidar você para juntos fazermos a nossa prece. Divino amigo Jesus, em momentos tão difíceis como este, queremos aqui lhe apresentar a nossa gratidão. Gratidão pela nossa vida, pela nossa família e pela nossa saúde. Abençoa aqueles que nos ouvem, os seus lares e familiares queridos, e que o teu amor seja uma luz a nos guiar, hoje e em todos os dias das nossas vidas. Convidamos você, ouvinte, a conhecer alguns trechos da vida de alguém muito especial, um homem conhecido e querido no Brasil e no mundo. Ouça agora o interessante caso da vida de Chico Xavier, um homem chamado Amor. Dona Rita de Cássia criava em sua casa, como filho adotivo, um sobrinho de nome Moacir, menino de 11 a 12 anos de idade. Moacir trazia larga ferida na perna, quando a dona da casa mandou chamar Dona Ana Batista, antiga benzedeira da localidade denominada Matuto, hoje Santo Antônio da Barra, nos arredores de Pedro Leopoldo. Dona Ana examinou a úlcera e informou: aqui só uma simpatia dará resultado. Qual simpatia? Uma criança deve lamber a ferida por 3 sexta-feiras continuada, pela manhã e em jejum. Chico, serve? Muito bem lembrado. Isso ocorreu numa quinta-feira. À tarde, quando o menino foi à prece sob as árvores, encontrou Dona Maria João de Deus em espírito e contou-lhe, chorando, que no dia seguinte ele deveria tomar parte na simpatia. Você deve obedecer, meu filho. A senhora acha que eu devo lamber a ferida do Moacir? Mais vale lamber feridas do que fazer aborrecimentos nos outros. Você é uma criança e não deve contrariar sua madrinha, Chico. E a senhora crê que isso poderá curar o doente? Não, isso não é remédio, mas dará bom resultado para você mesmo, porque sua obediência dará tranquilidade à sua madrinha, Chico. E vendo que o menino hesitava, continuou: seja humilde, meu filho. Se você ajudar a trazer a paz de que precisamos, você lamberá a ferida e nós faremos o remédio para curá-la. No outro dia, Chico obedeceu à ordem. Na sexta-feira seguinte, repetiu a estranha operação e a úlcera desapareceu. Quando lambeu a ferida pela terceira vez, viu o espírito de sua mãe sorridente ao seu lado. Estático, viu-a abraçar Dona Rita, e Dona Rita, transformada, acariciou-o pela primeira vez e disse-lhe bondosa: muito bem, Chico. Você obedeceu direitinho. Louvado seja Deus. E depois de 2 anos de flagelação, o Chico teve a felicidade de passar uma semana inteira sem garfadas e sem vergonhas.
Amigo ouvinte, conversaremos hoje com Núbia Peixoto, de Goiânia, Goiás, sobre o tema Memórias de um Suicida. Você conhece a obra espírita Memórias de um Suicida? Este livro foi psicografado pela médium brasileira Ivone do Amaral Pereira, onde sua primeira edição foi lançada na década de 1950 e enriqueceu substancialmente a ideia que se tinha sobre o suicídio e suas tristes consequências no mundo espiritual. Hoje vamos falar sobre esta obra magnífica e para conversar conosco, nós convidamos Núbia Peixoto, do Centro Espírita Irmão Áureo. Seja bem-vinda, Núbia. Obrigada, Renato. Agradeço muito pela oportunidade de aqui estar e desejo a todos muita paz, muita harmonia, que Jesus nos abençoe. Muito bem, Núbia. Primeiramente, nós gostaríamos de falar um pouco sobre essa médium que psicografou a obra, a médium Ivone do Amaral Pereira. Fale para nós, quem foi Ivone? Muito bem, Renato. Falar de Ivone é algo assim muito prazeroso, né? E até emocionante. É uma médium de grande beleza, de muita simplicidade, de muita humildade, uma médium que soube renunciar, que soube trabalhar pelo próximo, né? Que se dedicou à mediunidade com Cristo e que, através da mediunidade, não só deixou-nos obras magníficas, maravilhosas, um legado realmente doutrinário muito bom, mas também atendeu, socorreu a diversos espíritos sofredores. Ivone do Amaral Pereira viveu no século XX aqui no Brasil, então reencarnou no dia 24 de dezembro de 1900 e viveu aqui conosco, né, no nosso país, apenas 84 anos. 83, na verdade. Só 83 anos. Porque ela desencarnou antes de completar 84 anos. Então, viveu muito pouco tempo pela grandiosidade da sua tarefa. Mas veio com um compromisso mediúnico muito grande, uma tarefa, e a tarefa primordial dela era a psicografia do livro Memórias de um Suicida. Então, acho que temos certeza que ela cumpriu a sua tarefa, tanto cumpriu que recebeu outras responsabilidades, né? Então, a partir de Memórias de um Suicida, pôde trazer outras obras à lume. Muito bem, Núbia, nós sabemos que um trabalho de missionário desse no campo da mediunidade, ele não é feito por um espírito apenas, o caso da Ivone encarnada. Quem eram os amigos espirituais que acompanhavam a Ivone nessa missão, nesse ofício de apresentar para nós essa visão do mundo espiritual, qual a do mundo dos suicidas? Nossa, Renato, grandiosa a tarefa dessa médium, viu? De grande responsabilidade, muito bem assistida, acompanhada por Bezerra de Menezes, né, que foi o seu orientador durante toda a existência, durante todo o seu trabalho mediúnico. Outros espíritos muito conhecidos e de um desenvolvimento espiritual grande também a acompanharam, né? Como Eurípides Barçanufo, Charles, que era o seu orientador mediúnico, que na verdade foi seu pai, seu irmão, seu esposo em outras existências, e um espírito de muita luz, não é? Que acompanhou Ivone durante toda a sua tarefa doutrinária, mediúnica aqui no Brasil. Além deles, nós vamos encontrar o próprio Camilo Castelo Branco, que aprendeu muito com Ivone, mas que também ensinou muito, né? Vamos encontrar também, já citei Eurípides Barçanufo, Vitor Hugo, né, Leon Tolstói. Então, assim, Ivone foi muito bem amparada. Nós aí vamos perceber
o vínculo dela com esses espíritos, a tarefa, a relevância da tarefa mediúnica dela. Por essa razão ela teve uma vida fácil? Não. Subentende, ou pelo menos supõe-se, né, que quem tem muito amparo tem uma vida folgada, né? Não, na verdade não. A gente depois vai entender, mais na frente, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, a gente vai entender o porquê das dificuldades, mas Ivone não teve uma vida fácil. Ao contrário, ela fala que os momentos de alegria que ela teve nessa existência foram os da tarefa mediúnica, do trabalho da doutrina espírita. Então, a doutrina espírita para ela trouxe os momentos de alegria que ela buscava. Deu rigidez aqui no caráter, né? Exatamente. Porque as dificuldades elas foram muitas limitações, muita renúncia, né, nessa existência, para cumprir a tarefa mediúnica que ela tinha se comprometido a fazer. Núbia, qual é a ligação que ela tem com esses espíritos suicidas? Por que Ivone do Amaral Pereira para falar sobre esse tema? Exatamente pelo fato de ter sido suicida. Então, Ivone é um espírito suicida reincidente, ou seja, mais de uma vez cometeu suicídio, um no século XVIII, outro no século XIX, no século XVIII, como Andréia, por um processo de obsessão, né, que acompanhou desde a infância. Ivone, então, naquela época, Andréia, suicidas. Da onde que a gente tem essa história? Isso está descrito em alguma obra? Exatamente. Depois de Memórias de um Suicida, Ivone psicografou outras obras, né? Então, psicografou a trilogia, que dentro dessa trilogia está Dramas de Bretanha, que é a obra que relata o suicídio enquanto Andréia. Depois nós vamos ter, lá na frente, o livro Sublimação, que relata existências muito próximas, porque ela viveu no século XIX 2 vezes. Né? Ela nasceu, desencarnou, reencarnou novamente no final do século XIX, e aí comete o suicídio quando se chamava Leila. Então, um espírito que conhecia bem da questão do suicídio, do sofrimento, das consequências desse suicídio, né? E um espírito que teve várias oportunidades de se melhorar e caiu novamente no erro. Então, até se firmar nessa encarnação, exatamente, como a médium Ivone do Amaral Pereira. Então, ela veio, na verdade, com uma tarefa de esclarecimento às pessoas sobre as consequências deste ato. Exatamente, que querem suicidar, ou que já pretenderam suicidar, esclarecendo as consequências desse ato e trazendo assim uma mensagem de esperança, né, de fé, de confiança, para que essas pessoas mudem, né, a forma de pensar e de agir. Núbia, quem é Camilo Cândido Botelho, protagonista desta obra? Renato, Camilo Cândido Botelho é, na verdade, o pseudônimo de Camilo Castelo Branco. Camilo Castelo Branco foi um jornalista, escritor muito famoso em Lisboa, Portugal. Nasceu em 1825, ou seja, viveu em Portugal no século XIX. E as suas obras foram amplamente divulgadas, inclusive ele foi um dos primeiros escritores romancistas a ganhar dinheiro com as suas próprias obras. Então ele fez bastante sucesso, foi bastante conhecido em Portugal e por isso, para não ter problemas de autoria, Camilo Castelo Branco se apresenta como Camilo Cândido Botelho. Um Camilo só com outro sobrenome. Com outro sobrenome, exatamente. O que Ivone relata sobre o período de psicografia desta obra Memória do Suicida? Como é que ela relata isso? Como é que ela viveu esse período? Esse período bastante intenso. Na verdade, Camilo Castelo Branco começa a conviver com Ivone na idade de 12 anos de Ivone. Então, ele começa a se relacionar com Ivone na infância de Ivone ainda, né? E acompanha Ivone por 14 anos. Então, há aí toda uma ligação, um vínculo mediúnico mesmo, né? Um momento de sensibilização da médium com o espírito.
Camilo Castelo Branco. E então, em 1926, Ivone começa a psicografar Memórias de um Suicida. Nesse período, ela ainda tinha pouco conhecimento doutrinário, na verdade, né? E Camilo Castelo Branco, menos ainda, ele não tinha conhecimento doutrinário para a realização da obra. Então ele escreve, ele narra essa obra, e Ivone, em desdobramento, presencia, ela visualiza, ela assiste, né? Na verdade, todas as cenas do livro. E interpreta. Ela participa, exatamente. E aí, quando ela vai para o momento da escrita, ela tem bem claras as imagens, os acontecimentos, e aí ele então relata os acontecimentos que, na verdade, ela tinha vivido, né? Nesse processo de desdobramento mediúnico. Então é muito interessante porque a obra tem uma fidelidade maior quando isso acontece. Quando o médium vivencia, quando ele vê as cenas, né? Assim como Chico Xavier teve a oportunidade de presenciar, de ver as cenas de Paulo e Estevão, do livro Paulo e Estevão. Então, as cenas fortalecem o médium, né? Dão mais veracidade à obra. E aí, essa obra, então, foi assim escrita e ficou arquivada, guardada por 30 anos. Até que os espíritos liberassem, autorizassem a publicação. Para a publicação, exatamente. Núbia, o que o Camilo relata sobre o sofrimento dele no Vale dos Suicidas? Tá, antes de entrar nesse, só para fechar, Renato, que eu acho que é importante dizer, depois essa obra foi revista por Leon Denis, tá? Então, Leon Denis faz a abordagem doutrinária da obra. E aí, então, em 1956, ela vem a publicação. Editada, exatamente. Então, qual a pergunta? A pergunta era o que ele relata, qual era o estado, o que ele viveu no Vale dos Suicidas. Claro. Que é impressionante, inclusive. Exatamente. E Ivone presenciou isso, né? O relato de Camilo Castelo Seguramente, Branco. por ser suicida, ela deve ter passado por lá, com certeza, 2 vezes. Tendo reminiscências, né? Olha só. Então, ele relata o sofrimento de um suicida, né? Ao se deparar com a realidade de que a vida não termina. Ele relata, inclusive, que era uma decepção, né? Nossa, ele achava que tinha resolvido um problema e o problema não tinha acabado. A decepção começa no momento do suicídio, né? Quando ele vê que o corpo dele estava morto, mas que ele continuava vivo. Respirando. Tendo fome, dor, exatamente. Frio. E aí ele fica num processo de muita confusão, em que ele fica entre o cemitério e a cidade em que ele morava, né? 7 meses depois... Acompanhando a putrefação ele acompanhando, sofrendo, sentindo dores. E aí, 7 meses depois, ele é arrastado, né, conduzido ao Vale dos Suicidas. Então, é como um réprobo, que ele chama, não é? Que é aquele espírito fracassado, culpado, né? Por ter tirado a própria vida. E ele narra o sofrimento daquela região, em que se ouvem gritos, gemidos, dores, em que as pessoas que ali estão reveem os seus suicídios, aquelas cenas de sofrimento, de conturbação, e ele sofre toda daquela situação, né? Então, não só de visualizar as cenas dos suicídios dos outros, que era deprimente, como o próprio sofrimento dele. Né? Da dor no ouvido, né? Da dor no ouvido, de sentir o sangue escorrendo, né? De presenciar, de observar que o corpo dele... O arrependimento de ter feito aquilo. Sofria, né? As dores daquele acontecimento. Núbia, existe um lugar aonde o suicida vai, que nós estamos falando no bloco passado, que é o Vale dos Suicidas. Quanto tempo é o inferno e aí é o fogo eterno? Ele tem um tempo que ele vai ficar por ali, porque o crime do suicida é um crime contra a própria vida, né? Como um criminoso, né, o suicida tem que sofrer as consequências dos próprios erros. E sofre. Claro, e sofre.
né? Ou seja, nós somos os causadores do nosso próprio sofrimento, né? Então nós só sofremos aquilo que nós causamos mesmo para nós mesmos, né? Então a condição do suicida não é diferente. O próprio Vale dos Suicidas não é uma criação de Deus, ao contrário, né? É uma criação nossa. Deus permite para que a gente possa ter um local propício para o fim, né? Aprendizado, né? Nós criamos aquele ambiente pela nossa conturbação, pelas dificuldades, né? Daquela condição de suicida. Então nós plasmamos, que eu digo assim, o espírito suicida plasma aquele ambiente. Então é a própria situação de sofrimento e dor que ele se encontra, de perturbação interior. O pensamento que vai criar aquele ambiente tenebroso, né? Todo aquele ambiente de dor, de sofrimento, para reviver os fatos do momento do suicídio, né? Os fatos que antecederam o suicídio. Então aquele ambiente foi criado, plasmado pelos próprios espíritos suicidas. E não é eterno. Ainda bem que não é eterno, né? Não há pena eterna. Não há pena eterna. Nós temos que lembrar que Deus é soberanamente bom e justo. Deus nos quer livres, né? Das amarras dos sofrimentos, dos erros, dos nossos erros, né? Então nós caminhamos para o progresso, sempre. O progresso é lei. Então, é para lá que a gente caminha. E respeita o livre-arbítrio, né? E respeita porque o indivíduo que tirou a vida como o suicida tira a vida, é porque ele quis. Claro. Se ele quis, Deus dá a oportunidade para que ele se recupere, né? Com o tempo necessário. Para que ele, inclusive, se arrependa, Se arrependa. Que ele veja o mal que ele causou a si mesmo. Então é um momento de reflexão, na verdade, não é? O momento ali, naquela região de sofrimento, é um momento de reflexão, de aprendizado, de rever valores, né? De repensar a existência. Núbia, né? A relação com a permanência lá, com o tempo em que ele tinha de vida na encarnação que ele ceifou? Claro, Por exemplo, uma pessoa de 20 anos que tinha que viver até os 80, ele, tirando a vida, ele vai ficar ali algo próximo de 60 anos, ou pode ter uma forma em que ele antecipe esse resgate a fim de sofrer uma nova encarnação, por exemplo? Claro. Olha só, Renato, tudo é muito relativo, né? A própria Ivone A. Pereira, na condição de Andréia, quando ela comete o suicídio, na condição em que ela estava, de um processo obsessivo muito intenso, desde a infância, ou seja, ela comete o suicídio não pela vontade própria, mas induzida por um irmão obsessor. Certo. Então, o que acontece? Nessas condições, o sofrimento é um pouco menor, né? Então, Andréia, a responsabilidade é um pouco menor, porque ela não tinha noção do que estava fazendo. E então, a Ivone, nessa condição, ela não vai para o Vale dos Suicidas. Só que depois, não é como Leila, aí não. Aí ela fez a opção, ela tinha ciência do que ela estava fazendo, ela foi ao suicídio por vontade própria. Então, nessa condição, ela passa pelo Vale dos Suicidas, né? Na condição de réprobo. E o tempo que ali permanece um espírito suicida é o tempo em que esse corpo ainda tinha de fluido vital. De vitalidade. De vitalidade. Então, fica ali até que se esgote essa vitalidade, né? Porque era o tempo que a pessoa ainda tinha de vida e que ela ceifou. Não é? Aí vem a justiça divina. Nada foge a essa justiça, a essa lei, e a consequência dos atos, né? Exatamente, as consequências dos atos. Então, nada foge da naturalidade mesmo, né? Do que é natural, do que é lógico. Você vai viver o tempo que faltava de vida. Logicamente, né? E aí a gente faz uma pontuação, existem várias exceções, né? De espíritos que por méritos passados, por um trabalho que desenvolveu no passado, pela caridade que já exerceu, pelo amor que ainda, não é, que traz pelo semelhante, enfim, pode sim, não é, receber mais uma assistência em tempo mais hábil, enfim, em que se amenizem as dores e as dificuldades. Né? Nós vemos relatos da Ivone neste livro,
onde ela menciona inclusive um fato semelhante a isso, dizendo que há tipos de suicidas que não tem ganho nenhum em permanecer no plano espiritual, que a encarnação vem como um alívio, como uma forma de tratamento dessa condição de suicida, né? Exatamente. Aí ela tem uma encarnação para cumprir aquele tempo que ela tinha de fluido vital, para depois ela retornar. Exatamente, até porque o perispírito deformado, às vezes precisa do choque da reencarnação para poder reconstituir-se perispiritualmente. É verdade. Né? Então é um tempo mais curto. Quais são as consequências em outras reencarnações para um espírito suicida? Olha, Renato, as consequências em outras reencarnações são realmente bastante problemáticas, né? Porque com o suicídio o espírito danifica o perispírito. Né? Ele danifica a forma, vamos dizer assim. A forma para a carne. A forma para a carne. Então, consequentemente, ele vai trazer problemas graves, orgânicos, né? Deformações, mesmo problemas mentais, né? Dificuldades grandes pelo mal que ele causou ao corpo físico. Isso não quer dizer que todo deformado fisicamente ou deficiente mental não, tenha sido um suicida. Exatamente. Né? Mas é um dos fatores que pode gerar. Né? Exatamente, é uma das consequências para o espírito suicida. Logicamente que outros também podem nascer com o corpo perfeito. Se a tarefa, né, que lhe compete é uma tarefa de grande responsabilidade. A vida, ela tem que ser vivida com alegria, com entusiasmo, porque é uma oportunidade que nós recebemos de Deus, nosso Pai. É uma dádiva divina. Então, a gente tem que enfrentar as dificuldades com fé, com confiança, com coragem, né? Não desistir nunca, jamais. Se você quiser saber atividades da Casa Espírita, acesse o site www.ocentroespírita.com. Você ouviu a entrevista com Núbia Peixoto, de Goiânia, Goiás, sobre o tema Memórias de um Suicida. Fique agora com os quadros 30 Segundos Alta de Souza, Mensagem da Semana e Culto do Evangelho no Lar. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Se você pensa em suicídio, se você se sente triste, sozinho, desamparado, desesperado, peça ajuda. Procure tratamento médico e psicológico. Procure tratamento espiritual em um centro espírita. Ore, peça ajuda a Deus e ao seu anjo da guarda. Suicídio nunca. Conheça o Espiritismo. Havia, ao tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote, por nome Zacarias, da turma de Abias, e sua mulher era da raça de Abraão e se chamava Isabel. Ambos eram justos aos olhos de Deus e obedeciam a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, por ser estéril Isabel e estarem os dois avançados em anos. Ora, desempenhando Zacarias suas funções de sacerdote perante Deus, na vez da sua turma, sucedeu que, tirada a sorte, conforme ao que se observava entre os sacerdotes, lhe tocou entrar no templo do Senhor para oferecer os perfumes. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de 5 a 9. Apresentaremos agora uma atividade que proporcionará momentos de paz e compreensão para toda a família. Conheça o culto do Evangelho no lar e implante esta ideia. Por quê? Para quê?
Como e quando realizar o culto do Evangelho no lar? Respostas a essas e a tantas outras questões daremos neste quadro baseado no Evangelho segundo o Espiritismo e na obra Paz em Casa, Paz no Mundo, Culto do Evangelho no Lar, ambos da editora Alta de Souza. Siga conosco. Respondendo às perguntas por que e para que realizar o culto do Evangelho no lar, o Espírito Teresa de Brito, no livro Vereda Familiar, nos diz: o lar sofre a carência do Cristo, vivo e ativo, em suas engrenagens em processo de emperramento. A família padece a falta dessa divina presença em sua ação cotidiana. Diante da presença de Jesus, por meio da oração e do fraterno diálogo, mantidos no íntimo doméstico, toda a visão do mundo se modifica para melhores perspectivas. Os entendimentos dão-se respeitosa e maduramente. Como realizar o culto do Evangelho no lar? É muito simples. Primeiro, você e sua família escolhem um dia na semana, no horário em que todos, ou pelo menos a maior parte da família, possa se reunir para o culto. E no dia combinado, harmonize o ambiente, desligando a TV e deixando uma música suave e tranquila que transmita bem-estar. Enquanto isso, prepare uma jarra com água para ser fluidificada. Separe o Evangelho e uma mensagem. Na hora do culto, faça a leitura da mensagem. Em seguida, a prece inicial. E neste momento, colocaremos uma música para harmonizar o ambiente. Enquanto isso, busque uma jarra com água e reúna a família. Iniciaremos agora o nosso culto do Evangelho no lar. Mensagem: o silêncio fala. Nos dias de provação maior, quando tudo em torno de ti pareça problema sem solução, anima-te mais intensamente ao próprio trabalho. Não compliques a vida com lamentações suscetíveis de prejudicar o caminho dos outros. Não dramatizes os obstáculos em que te encontras perdendo tempo. Continua agindo e servindo para o bem. O teu silêncio falará por ti muito mais. Emmanuel. Divino amigo Jesus, somos gratos pela oportunidade de mais um dia de vida. Protege as nossas famílias, nossos amigos e toda a humanidade. Graças a Deus, que assim seja. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Não vim destruir a lei. Itens 1, 2, 6 e 9. Item 1. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Em verdade vos digo que os céus e a terra não passarão, sem que tudo o que está na lei seja perfeitamente cumprido até o último iota e o único ponto. São Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Muito bem, Sebastião. Esse capítulo do Evangelho, capítulo 1 do Evangelho, não vim destruir a lei. É muito interessante porque, na verdade, é uma palavra de Jesus quando se refere à lei mosaica, que, segundo Kardec, no item 2, é constituída de duas partes distintas. A primeira, que é constituída dos 10 mandamentos, que é a parte divina, uma lei imutável de todas as épocas. E a segunda, composta da lei civil, colocada por Moisés, disposta por Moisés para conter
o seu povo, aquele povo extremamente duro, ignorante e que naturalmente com o passar do tempo vai se alterando, se modificando. Jesus veio mudar radicalmente aquilo que estava contido na lei civil de Moisés, do olho por olho, do dente por dente, necessário, volto a dizer, em função da dureza daquele povo. Mas veio modificar no momento que percebeu que a humanidade estava preparada, graças ao trabalho anterior feito pelo Moisés. E nos 10 mandamentos está aí a síntese maravilhosa de tudo aquilo, porque é uma lei de todos os tempos, de todas as nações. E aí constituída por a lei primeira, o primeiro mandamento: eu sou o Senhor, vosso Deus, e não adorarás nenhum outro Deus. O segundo mandamento: não utilizeis em vão o nome do Senhor. O terceiro: recordai de sacrificar o dia de sábado. O quarto: honrai a vosso pai e a vossa mãe. O quinto: não cometereis adultério, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não desejareis a mulher do vosso próximo e não cobiçareis a casa, nem o servo, nem a serva, nem um boi. Portanto, aí a síntese maravilhosa, não é, Regina? Jesus está se referindo a Moisés quando ele fala dessa lei, né? Está se referindo aí aos 10 mandamentos. Ainda no próprio Evangelho, o próprio Espírito israelita, no item 9, ele nos fala que os 10 mandamentos de Deus dados a Moisés traz o germe da mais ampla moral cristã. E a gente tem que entender que a lei ela não é exclusividade da terra, e sim de todo o universo. Vemos isso lá no Livro dos Espíritos, onde trata das leis morais. Na questão 647, na terceira parte, Kardec então pergunta: o que se deve entender por lei moral? E a espiritualidade responde: é a lei natural, a lei de Deus. Como você bem disse, Murilo, uma lei invariável. Isso mesmo, Regina. Agora você vê, no item 9, Regina, a nova era, o espírito israelita ele vem falar que Deus é único. E Moisés é o espírito que Deus enviou em missão para tornar-se conhecido, não só pelos hebreus, mas também entre povos pagãos. O povo hebreu, continua ele, foi um instrumento que Deus utilizou para revelar-se por intermédio de Moisés e dos profetas. Então é preciso, né, Regina, ressaltar, apesar de aí 4.000 anos, né, papel fundamental de Moisés, que preparou aquele povo extremamente ignorante, pavimentando o caminho para o advento do Cristo. Isso é fundamental ressaltar, não é, Regina? Vem complementando o outro, né? Moisés era para aquele povo daquela época com seus ensinamentos rudes, e depois veio Jesus com seu amor, com a sua afabilidade, e na sequência nós temos o Espiritismo, que nos traz à nossa época uma melhor explicação, nos fazendo relembrar tudo que Jesus já havia nos ensinado. Isso mesmo, Regina. E a gente tem que mais uma vez ressaltar que a moral ensinada por Moisés, ela era extremamente adequada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos, a que fora convocado a regenerar. E esses povos quase primitivos, quanto, vamos dizer assim, ao aperfeiçoamento de suas almas, não compreenderam que se poderia adorar a Deus de forma diversa dos holocaustos, por exemplo. Daí a relevância do papel de Moisés, que ao longo de décadas conseguiu conduzir esse povo para um outro estágio. E mais uma vez, preparando, portanto, assim, o advento daquele que modificaria radicalmente as eras, que foi Jesus, que será objeto, naturalmente, de um estudo aprofundado e novo episódio do nosso culto do Evangelho no Lar. Suas considerações finais aí, Regina, para nós? Bem, que o Antigo Testamento, ele traz a personificação de Moisés, e o Novo Testamento
a personificação no Cristo. E já o Espiritismo, sendo uma terceira revelação, não traz personificada em nenhum indivíduo, até mesmo porque é produto de ensinamento dado não somente por um homem, né? Mas pelos espíritos, que são as vozes do céu sobre todos os pontos da terra. Isso aí será objeto de novos estudos, Regina. Caminhando então para o encerramento do nosso culto do Evangelho no Lar, ouçamos agora a prece final com a fluidificação da água. Senhor Jesus, Divino Amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Estende as vibrações de amor em benefício de meu lar, Jesus, que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Graças a Deus. Que Deus seja louvado. Faça uso da água fluidificada. Se você quiser conhecer sobre a campanha mundial do Evangelho em Casa, acesse globaljesus.net. Gostaríamos de agradecer a participação e as vibrações de todos, lembrando que na semana que vem estaremos aqui conversando sobre um novo trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no quadro Culto do Evangelho no Lar. Implante esta ideia. Até lá, amigos! Conheça a Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza, na área especial número 17, setor D-Sul, Taguatinga, Distrito Federal. Mais informações pelo telefone 61 3353 5612. Caro ouvinte, chegamos ao final do Vinha de Luz, um programa da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza. Obrigado pela sua companhia amiga e até o próximo programa.